Louvado seja o nome do nosso Deus. Obrigado por tudo. Deus abençoe, queridos. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus, na verdade. É maravilhoso. É por isso que o salmista Davi, ele dizia: é preferível estar na presença do Senhor do que em qualquer outra parte, porque a presença do Senhor, ela nos preenche. A presença do Senhor nos sacia. A presença do Senhor supre todas as nossas necessidades. Quando nós estamos diante de Deus, não sentimos a falta de absolutamente nada, porque Deus, Ele é tudo nas nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17. A partir do versículo 11. Lucas 17. Do verso 11 ao verso 19. Sharon. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O Senhor nos dê o entendimento da sua palavra, em nome de Jesus. Podemos assentar, querido? Glória a Deus. Aleluia. Se tem uma coisa que eu gosto, é de entender o sentido e o propósito da palavra de Deus. Porque tudo que Jesus nos ensina, tudo que Jesus faz, tem um propósito, tem uma razão, tem um motivo. E compete a nós buscarmos o entendimento para compreendermos o que Deus está falando, o que Ele está nos ensinando através da sua palavra, através dessa narrativa, que vai muito além do milagre pelo milagre, mas são princípios espirituais que o Senhor está nos ensinando através dos diversos milagres. Porque o tempo todo Jesus nos ensina. Ele nos ensina quando Ele fala, Ele nos ensina quando Ele cala, Ele nos ensina quando Ele sai, Ele nos ensina quando Ele chega. Tudo que Jesus faz tem um propósito. E para nós entendermos um pouco esse contexto, eu quero primeiro, de forma introdutória, explicar para vocês, para que vocês tenham uma ideia do que se passa aqui nesse texto. Ele começa dizendo: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saiu ao encontro
Jesus, ele veio para resgatar os marginalizados e os excluídos. Ele vai ao encontro dos necessitados. Por isso ele trilha um caminho onde ele vai encontrar alguém que ele possa salvar, que ele possa curar, que ele possa transformar. Enquanto muitos desviam do caminho do necessitado, Jesus vai ao encontro dele. E aqui fala de duas regiões, Galileia e Samaria. Queridos, os judeus, eles não gostam de galileus. Eles detestam galileus. A Galileia fica na parte norte de Israel. É uma área que foi posteriormente anexada a Israel. Então, havia proximidade com várias outras nações. Então, havia uma rixa, havia um certo preconceito. Os judeus, eles não gostavam de entrar em contato com a região norte do país, com a região pobre. E havia ali naquela região uma certa influência de outras nações. Então eles não consideravam aquela região como uma região pura. Então os judeus, eles não gostavam de entrar em contato com seus próprios irmãos galileus. Quando Jesus encontrou com André e disseram: olha, ele veio de Nazaré, Nazaré fica na região da Galileia. E ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da Galileia? Porque para eles, aquela parte de Israel não tinha nada que prestasse. Então, os judeus não gostam de galileus. Mas, pior do que os galileus, os judeus odeiam os samaritanos. Judeu não quer ver um samaritano, ele quer ver um cachorro, mas não quer ver um samaritano. Porque o samaritano é um povo misturado. E para os judeus aquilo ali foi um pecado indescritível, porque eles não se misturavam com outros povos. Então os samaritanos são os judeus que se misturaram com outros povos. Portanto, para eles, os samaritanos perderam a pureza. Por isso eles odiavam, havia uma rixa. Houve um período na história em que os judeus e os samaritanos entraram em guerra. Então, os judeus odeiam os samaritanos. Agora, pior do que detestar os galileus, pior do que odiar os samaritanos, os judeus abominam os leprosos. Judeu não quer conta com leproso. A pior coisa naquela época era o sujeito ser acometido da lepra. Eu não sei se vocês sabem, mas infelizmente o nosso país, o Brasil, é o segundo país no mundo em número de leprosos. Só perdemos para a Índia. Mas como é que nós nunca ouvimos falar disso? Talvez porque você não esteja associando ao nome dessa patologia que mudou de leprosa para hanseníase. E por que mudou? Porque o preconceito era tão grande com relação a essa doença que decidiram mudar o nome, deram o nome àquele médico e pesquisador que descobriu o vírus causador da lepra. Aí deram o sobrenome dele, Hansen. Aqui nós temos aqui em Salvador, em Águas Claras, o Hospital dos Leprosos, ou como é chamado, leprosário. Agora imagine vocês, o judeu, ele detesta o galileu, ele odeia o samaritano, ele abomina o leproso, e você tem lá um samaritano leproso. Eu não consigo classificá-lo dentro da escala judaica de rejeição, porque ele está abaixo de tudo. Provavelmente nem consideravam como ser vivente, é um cão morto.
aqui no versículo 11, nesse primeiro versículo, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Sabe por que ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia? Porque é o seguinte, ele estava se dirigindo para Jerusalém, e essa rota que ele pegou ia chegar numa aldeia de leprosos. Então, se perguntassem para os galileus: ei, essa aldeia de leprosos pertence à Galileia? Os galileus iam dizer: não, pertence a Samaria. Se você perguntasse aos samaritanos: essa aldeia de leprosos pertence a vocês? Eles iam dizer: não, pertence aos galileus. Era uma aldeia que ficava na linha divisória entre as duas fronteiras. Eram filhos sem pai. Ninguém queria conta. Por isso que ficava lá no mais afastado, mais distante possível, na linha divisória, na linha do nada. A quem pertence ninguém. E outra coisa que me chama a atenção, esses leprosos, pelo que Jesus e pelo que o texto narra, havia ali 9 judeus e um samaritano. Mas Irã, você acabou de dizer que judeus e samaritanos não se davam. Como é que aquele samaritano estava lá juntamente com aqueles 9 judeus? E eles se davam bem porque estavam todos juntos. Porque a doença, a miséria, ela nivela todo mundo. Ali provavelmente alguns daqueles leprosos talvez fosse um doutor da lei, mas naquele momento ele era apenas um leproso. Talvez tivesse alguém rico, mas naquele momento ele era apenas um leproso. Outros da alta sociedade, de família nobre, mas naquele contexto ele era apenas um leproso. A lepra destitui o sujeito das suas vestes de vaidade, de orgulho e de soberba. E ali eles se deram conta que eles são apenas homens humanos, carentes da graça de Deus. Ali não tinha doutor, não tinha maior nem menor, não tinha mais importante nem menos importante, não tinha rico nem pobre, todos eram iguais, leprosos. E no momento em que eles percebem que Jesus está se aproximando, que o texto diz, entrando numa certa aldeia, Jesus estava entrando na aldeia, e eles saíram ao encontro de Jesus. E aqui eu começo propriamente a reflexão que nos traz aqui nesta noite, cujo tema é: o movimento precede o milagre. O movimento precede o milagre. Sabe qual é o nosso problema, a nossa dificuldade de entender o princípio que Deus estabelece em sua palavra? É que nós estamos esperando o milagre acontecer. Nós ainda não entendemos que nós somos co-participantes do milagre. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de aliança, e a aliança envolve participação de ambas as partes, implicações de ambas as partes. Deus não fica lá de cima, do alto da sua glória, fazendo unidune teu, o milagre vai para você. Milagre não é sorteio. Milagre não é causa. Milagre é consequência. E a consequência de quê? É a consequência do encontro da graça presentificada em Cristo com a fé manifestada pelo crente. Quando
Deus faz tem um propósito. Deus não faz, não opera um milagre para proporcionar um espetáculo. Mas por trás de cada milagre existe um princípio espiritual, uma verdade espiritual, que nós chamamos de um axioma. E nós podemos pegar aqui qualquer milagre. Eu acho que na outra vez que eu estive aqui, eu fiz um pouco dessa reflexão. Quando nós pontuamos alguns milagres, e nós percebemos que antes dele acontecer, houve um movimento. Nós precisamos entrar em movimento antes do milagre acontecer, porque é o movimento que vai provocar o milagre. O problema é que nós estamos parados, esperando o milagre chegar até nós. Se nós pegarmos, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela disse: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, ficarei curada da minha enfermidade. Ela entrou em movimento. Ela foi ao encontro do milagre. Ela não esperou chegar até ela. Ela se movimentou na direção dele. Eu disse que milagre não é causa. Milagre é consequência. Consequência do encontro. Do encontro de quê? Da graça com a fé. A graça vem do alto, a fé vem de baixo. Graça de cima para baixo, fé de baixo para cima. Tá bom, Irã? E onde estava a graça? Em Cristo. Ele presentifica a graça. A graça está ali. O que é que está faltando? A fé. E fé é a fé. Oh, meu Pai. A fé não é inerte. A fé não é inerte, porque fé é ação, fé é atitude, fé é dinâmica, fé é movimento. Então ela se colocou em movimento. Eu vou até lá. E ela rompe em fé. Nada poderia parar aquela mulher. Ela ia chegar até Jesus de qualquer jeito. Se nós pegarmos aqueles 4 homens, 4 sujeitos que levaram o paralítico até Jesus, eles subiram no telhado, abriram e desceram a maca. Lembram dessa história? Sim. O milagre aconteceu. A graça estava onde? Em Cristo. Onde Cristo estava? Dentro da casa. O que eles fizeram? Levaram o enfermo até lá. Movimento, encontro. O movimento da fé, ele vai ao encontro da graça de Cristo. O centurião de Cafarnaum, o seu criado estava enfermo, moribundo. Ele poderia ter dado ordem: olha, soldado, vai lá e traz aquele Jesus aqui. Ele era a maior autoridade de Cafarnaum. Mas ele não fez assim. Ele foi ao encontro de Jesus. Não só movido pela fé, mas porque a fé sem amor não é fé. Ele não foi pedir nada para ele foi pedir pelo seu criado. Não era pai, não era mãe, não era filho, não era esposa, não era parente, era o seu criado. Ele, uma autoridade romana, aquele criado provavelmente um judeu. Quer dizer, nem era do seu povo. Ele chegou em plena praça pública onde Jesus estava e disse: meu criado já é em casa, sofrendo. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Ele disse: não é necessário o Senhor se deslocar até lá. Dize apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. E Jesus, olhando para os discípulos, disse: em verdade, nem mesmo em Israel encontrei
autoridade de Jesus, porque ele disse: eu também. Mas em seguida ele disse: mas eu posso dizer a esse soldado: vai, ele vai, e aquele vem, ele vem. Porque a minha autoridade é terrena, mas a tua autoridade é celestial. Eu tenho autoridade sobre coisas naturais, tu tens autoridade sobre coisas sobrenaturais, espirituais. Eu posso dizer: vai, ele vai, vem, ele vem, mas eu não posso dizer: de verdade vai, saúde vem. Eu não tenho essa autoridade, mas tu tens, porque tu és Deus. Por isso, o espanto de Jesus, nem mesmo em Israel, fé e graça. Sim, como? Querem mais? A mulher sendo feliz, a mulher cananeia, gritando por Jesus, para que Jesus curasse a sua filha que estava endemoniada. E os discípulos diziam para Jesus: despede essa mulher. E Jesus diz: olha, não é lícito, não é bom dar os pães da mesa dos filhos aos cachorrinhos. Ela disse: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa do seu Senhor. Ó mulher, quão grande é a tua fé. O que aquela mulher estava dizendo é que: eu não te largo, eu não te deixo, enquanto não obtiver um milagre, enquanto não alcançar a cura. E ela entendeu o que Jesus estava falando, Jesus estava provocando. Mas Jesus estava provocando, ela responde com fé. Porque aquela mesa não era uma mesa terrena, mas uma mesa celestial. A migalha do pão não é um pão comum, mas é o pão da glória de Deus. É o maná que desce do céu. Os filhos têm direito aos pães, mas uma migalha da tua glória é mais que suficiente para transformar a minha vida. Aleluia. Eu quero essa migalha. Fé e graça. Eu pergunto, queridos, essa noite, para quem nos acompanha: a sua fé está colocando você em movimento? Porque fé sem movimento não é fé, é apenas crença. E é dessa forma que nós crescemos, que nós adquirimos uma musculatura espiritual, nos colocando em movimento. O texto diz: e entrando Jesus, saíram-lhe ao encontro os leprosos, e quando eles saíram, pararam de longe, porque havia uma distância regulamentada, porque o leproso, ele não pode se aproximar de uma pessoa saudável, porque existe uma regulamentação, uma lei, tem que manter uma distância de X metros. Por isso que eles pararam e gritaram de longe. A gente não faz ideia do que é ser leproso, a menos que tenha alguém aqui da área de saúde que conheça um pouco. Mas, querido, saiba que o leproso, ele sofre muito, além do preconceito, do peso espiritual que essa doença ela representa, como isso também afeta o seu corpo, porque o sujeito, ele sofre uma deformação. Existem vários tipos de lepra, e a mais agressiva é chamada lepra virchoviana, que ela atrofia os membros periféricos, mãos e pés, porque perde a circulação sanguínea, se decompõe em terminações nervosas. Então mãos e pés começam a se decompor. Existem casos até que o sujeito perde o nariz começa a se decompor, ou seja, ele sente o cheiro da sua própria podridão. E existe uma característica que é bem interessante também no leproso. A lepra, como ela destrói as terminações nervosas, o sujeito leproso, ele
ele não sente. Se você espetar uma agulha nele, ele não sente nada. Se você acender um isqueiro na pele dele, ele não sente nada. Ele perdeu a sensibilidade. Ele perdeu a sensibilidade. É por isso que lá em Êxodo, capítulo de número 4, Deus vai revelando-se ali para Moisés. Deus chama Moisés para libertar o povo, e Moisés começa a dizer: mas Deus, quem sou eu? E aí no capítulo 4 Deus diz: olha, o que é que você tem na mão? E ele diz: eu tenho uma vara aqui na mão. Coloca essa vara no chão. E a vara se transformou em quê? Serpente. Aí ele disse: vai, pega a serpente pela cauda, não pega pela cabeça. Porque se pegar pela cabeça, o que acontece? Ela pode picar, inocular um veneno. O cajado representa o poder, o cajado representa a autoridade. O que Deus estava dizendo: olha, Moisés, eu estou lhe dando poder e estou lhe dando autoridade, mas cuidado, não deixe o poder e a autoridade dominar você. É você que domina o poder e a autoridade, porque a autoridade nas mãos de quem não tem estrutura vai ser como um veneno, vai adoecer. Pega pela calma. Tem um jargão aí que diz assim: ah, quer conhecer fulano, quer conhecer o homem, dê poder a ele, porque o poder muda. Na verdade o poder não muda, na verdade o poder revela. E aí logo em seguida ele vai dizer: olha, Moisés, coloca a tua mão no peito. E Moisés coloca a mão no peito, e depois tira a sua mão e vê a sua mão. E a mão de Moisés estava o quê? Leprosa. O que é que Deus estava fazendo? Deus inventou o raio-x. Como não tinha naquela época raio-x, ele diz: ó, ele revelou como estava o coração de Moisés na palma da mão de Moisés. Raio-x. A lepra é uma dermatose que cobre o rosto e a pele com feridas pustilentas. Deus estava revelando para Moisés que o coração de Moisés estava ferido, porque Moisés, movido pela raiva, movido pelo ódio, ele matou o egípcio, e depois ele teve que fugir, e ele ficou com muita raiva, porque ele não conseguiu libertar o seu povo, que estava lá escravizado, e durante muitos anos ele nutria aquela raiva e aquele ódio, e aquilo foi gerando dentro de Moisés uma ferida no seu coração, a qual ele não se dava conta. Por isso que Deus revelou para Moisés: Moisés, olha como está o teu coração, cheio de feridas. Eu estou convocando você para liberar o meu povo, para libertar o meu povo. Mas entenda uma coisa: você, para libertar o outro, você primeiro precisa ser liberto. Porque você só pode curar se você for curado. Você só pode transformar se você for um agente transformado. Porque a liderança doente, ela adoece o povo. Desse jeito você não vai conseguir cumprir a missão. Você precisa ser tratado. E a ferida, essa ferida pustilenta, essa lepra que forma uma capa, uma crosta em torno da pele, e no caso em torno do coração. Eu disse que a lepra, ela destrói terminações nervosas. Como destrói terminações nervosas? O sujeito perde a sensibilidade. Moisés disse que o seu coração está tão leproso, tão ferido, que ele não é capaz de sentir o toque da
E Moisés colocou. Agora olhe para a sua mão. E eis que a mão de Moisés estava restaurada. Eu estou restaurando o teu coração. O teu coração agora está limpo. Porque agora este é você debaixo da minha graça e debaixo da minha autoridade. Então a lâmpada, ela tem significados e significantes muito mais implicativos do que uma simples patologia. E voltando aqui para o nosso texto, esses homens então saíram e gritaram e clamaram: misericórdia, mestre, tem misericórdia de nós. E aí Jesus, olhando para eles, Jesus diz uma das coisas mais absurdas e ilógica. Jesus disse: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Ao dizer aquilo, não fazia o menor sentido, porque um leproso, ele só se apresenta para o sacerdote se ele estiver curado. Porque o sacerdote é a autoridade constituída que decreta a inserção do sujeito na sociedade. Ou seja, ele só poderia entrar na cidade se o sacerdote o declarasse limpo. Então, para que os leprosos iriam se apresentar para o sacerdote se eles eram leprosos? Se eu estivesse lá, talvez eu perguntasse: Jesus, eu acho que o senhor não entendeu. Eu estou clamando aqui para que o senhor me cure. E o senhor está mandando eu me apresentar ao sacerdote? Qual é a lógica disso? E o mais incrível é que todos 10 foram sem questionar. Eles entraram em movimento. O milagre ainda não aconteceu, mas eles já estão em movimento. Eles estão dando passos em direção ao milagre. Entenda uma coisa: o milagre está no caminho. Se o milagre está no caminho, por que nós estamos parados? Nós queremos que o milagre aconteça para a gente sair. Não saia, e você verá o milagre acontecer. É uma lógica invertida, é diferente. A lógica do reino é diferente da lógica daqui, humana. É por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos caminhar, independente das circunstâncias. A Bíblia fala de um outro milagre fantástico, quando Pedro caminhou sobre as águas. O mar estava tempestuoso, não é? E Pedro disse assim: Jesus. Quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles se apavoraram, achando que era um fantasma. Aí Jesus disse: tem bom ânimo, sou eu. E aí Pedro disse: se és tu, manda que eu vá até aí. E aí Jesus disse a Pedro: vem. Pedro então desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Observe o milagre acontecendo. A graça estava ali, Jesus. Faltava o quê? A fé. Pedro exerceu fé, e fé é movimento. Ele desceu do barco e ele viveu uma experiência singular. O único homem que caminhou sobre as águas, além de Jesus, foi Pedro. Todos os outros 11 discípulos ficaram apavorados dentro do barco. Pedro teve medo. Pedro só não deixou o medo paralisá-lo. Pedro então precisou de coragem. E o que é coragem? Força, determinação para superar o medo. Quem não tem medo não precisa ter coragem. A coragem, ela só faz sentido mediante o medo. Quem não tem medo não precisa ter coragem. Pedro teve medo? Teve. Ele precisou de coragem. Pedro teve coragem? Teve. Mesmo com medo, ele
experiência com Deus era maior do que o medo. Quando a sua vontade for maior do que o seu medo, a sua vida muda. Porque até agora eu vivo com medo, apavorado, porque o medo está maior do que a vontade, o medo está maior do que a fé. Não quer dizer que você não tenha fé, você só está deixando o medo assumir uma dimensão, uma proporção maior do que a sua fé. E quanto mais você se encolhe, mais o medo cresce. A Bíblia fala na luta entre dois guerreiros, um era pequeno, o outro era um gigante. Qual o nome do gigante? Tá vendo? Eu vou estar perguntando assim, que Bíblia vocês estão lendo, gente? O nome do gigante era Davi. Peraí, eu já li a Bíblia trocentas vezes, eu sei que o nome do gigante é Golias, mas eu não estou perguntando sobre uma perspectiva natural, eu estou perguntando sobre uma ótica espiritual, porque nós precisamos entender a Bíblia e discerni-la espiritualmente. Com os olhos naturais você tem uma compreensão, com os olhos espirituais você tem outra. E ela se revela de modo espiritual. Todos olhavam para Golias e enxergavam em Golias um gigante. Davi era o único que olhava para Golias e enxergava Golias um homem pequeno, porque Davi sabia que ele, Davi, nas mãos de Deus, é um gigante. O teu inimigo, a quem você considera gigante, ele só é gigante porque você está se enxergando pequeno. Inconscientemente você projeta o seu tamanho, e com base no seu tamanho você mede, você mensura o seu inimigo. Se você se enxerga pequeno, qualquer inimigo vai ser um gigante. Mas se você se enxerga como um gigante nas mãos de Deus, qualquer inimigo vai ser pequeno. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Qual é o seu gigante? O que está tirando a sua paz? O que está tirando a sua alegria? Não são os problemas, são a tempestade. As tempestades. Você está esperando a tempestade acalmar para você poder viver? Você está esperando os problemas serem resolvidos para você se tornar feliz? Sabe por que Pedro ele desceu do barco? Porque a tempestade ela estava fora, mas quando Pedro ele estava andando, olhando para Jesus, a tempestade estava fora, mas a tempestade não estava dentro. Eita glória! Tu és lindo, papai. Obrigado, Senhor. Não dependa da tempestade acalmar. Comece a caminhar independente dela, porque quando você é movido pela fé, focado em Jesus, você anda sobre as águas. Você anda sobre a tempestade, e a tempestade não lhe atinge, porque você está tão focado. E era isso que aconteceu com Pedro. Ele estava tão focado em Jesus, tão conectado em Jesus. Mas em dado momento, o texto diz que ele começou a afundar e disse: socorre-me, Senhor. E Jesus foi e lá e puxou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não estava perguntando a Pedro porque Pedro estava duvidando de Jesus. Jesus estava perguntando a Pedro porque Pedro estava duvidando de Pedro. Quem sou eu para estar aqui? Quem sou eu para chegar nesse lugar? Às vezes, querido, nós temos uma autoimagem tão distorcida, nós enxergamos tão pequeno, que até os nossos sonhos a gente coloca pequeno. Cadê o relógio? Me lembro de um amigo, eu chamo de amigo,
Meu trabalho leva 1 hora de viagem daqui para lá. E aí tem um motorista que me conduz. E trocaram o motorista e veio um jovem, 30 anos. E no caminho a gente ia conversando e nos identificamos, porque ele também é evangélico. Ele se chama Anderson. E a gente ia conversando sobre a palavra, era uma bênção. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Era uma bênção. Certo dia, durante a viagem, eu cheguei para Anderson e me perguntei: Anderson, qual é o seu maior sonho? E ele parou, olhou para mim e disse: meu maior sonho é trabalhar fichado de carteira assinada na firma tal. Eu fiquei pensando: meu Deus, eu perguntei sonho na família. Qual é o seu maior sonho? Trabalhar fichado de carteira assinada na firma tal. Quer dizer, seu maior sonho é ser empregado de alguém. Sabe por que Deus conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos? Porque, embora o povo tivesse saído do Egito, o Egito ainda não tinha saído do povo. Um período de desconstrução, de descontaminação, porque eles ficaram escravos durante tanto tempo que a mentalidade era a mentalidade de escravo. Mente pequena, visão pequena, atitude pequena. Mente grande, visão grande, atitude grande. Não espere atitude grande de mente pequena. Estão entendendo? Amém. E aí eu chegando lá no trabalho, antes de desembarcar, eu cheguei, olhei para Anderson e disse: Anderson, você sonha muito pequeno, voe mais alto. Passaram-se alguns dias, e aí uma outra semana, a gente viajando, ele chegou para mim e disse: Irã, você lembra que alguns dias atrás você me perguntou qual era o meu maior sonho? Eu disse: sim, eu lembro. E eu falei para você que era trabalhar fichado de carteira assinada? Eu disse: sim. Ele: rapaz, você não sabe, mas eu fiquei pensando naquela pergunta que você fez, e você disse assim: voe mais alto. E quando você disse voe mais alto, você me fez rememorar um sonho que eu tinha desde criança, e eu já tinha esquecido. Eu disse: qual era o seu sonho? E ele disse: ser piloto de avião. E aí eu perguntei: o que é que um piloto de avião está fazendo dirigindo um carro de cooperativa, querendo trabalhar fichado de carteira assinada? Então, olha o que nós fazemos com a nossa própria vida. Não há limites. Para Deus não há limite. Para Deus não há impossível. Nós é que estamos colocando limites. Nós estamos colocando impossíveis. Por quê? Porque nós estamos pensando pequeno, pensando baixo, voos rasteiros. Nós fomos criados e gerados para voos altos. O que é que ele está fazendo no chão? E aí, passando alguns dias, a gente começou a conversar, e ele começou a pesquisar sobre aeronave, começou a pesquisar a escola e tudo, e nós íamos conversando. Eu comecei também a estudar sobre geolocalização, mecânica de aeronave, só para poder ir conversando com ele. E ele começou a comprar material, ele começou a comprar apostila, ele começou a entrar em contato com algumas escolas, e passado alguns meses, ele chegou para mim e disse: Irã, essa é a nossa última viagem. Eu acabei de ser aprovado na etapa seletiva da Escola de Pilotagem do Rio de Janeiro. Eu estou vendendo o carro e na próxima semana embarcando para o Rio. Qual é o seu maior sonho? E o que você está fazendo para realizar? Arquivou, não foi? Está lá debaixo da última gaveta, debaixo de um monte de entulho. E aí vivendo uma vida amargurada, frustrada,
porque não lutou por ele, porque acreditou que não era possível se realizar. Milagre é movimento. O movimento precede milagre. Milagre está no caminho. E o texto diz, versículo de número 14, versículo de número 15: e indo eles, de repente se deram conta de que estavam curados. O milagre aconteceu durante o movimento. E depois que eles perceberam e se deram conta de que estavam curados, o que foi que eles fizeram? Bem, um resolveu voltar, os outros 9 não retornaram. E por que os outros 9 não retornaram? Porque eles vestiram de novo a camisa do orgulho. Eu sou chefe, eu sou rico, eu sou de família nobre, eu sou fariseiro. Mas o samaritano, ele retornou, e quando encontrou Jesus, ele caiu no chão, prostrando-se com o rosto em terra, e o adorou, porque Jesus disse: ide apresentar-vos ao sacerdote. Ele foi o único que entendeu que Jesus era o sacerdote, por isso eu estou aqui, o sacerdote de outra ordem, o sacerdote de linhagem eterna. Qual é o seu impossível? Qual é o seu sonho engavetado? Não espere as coisas acontecerem. Faça as coisas acontecerem. Coloque-se em movimento. Seja imparável. Só pare quando você alcançar. Só pare quando você conseguir. Ai, mas serão muitas lutas, serão muitas barreiras. Sim, serão. Mas celebre cada vitória, cada conquista. Olhe para Jesus. No texto de Pedro, que eu falei que ele andou sobre as águas, no texto diz: olha, sentindo o vento contrário, ele começou a descer. Aí eu fiquei pensando: ora, mas quando ele desceu do barco, o vento já não estava contrário? Então por que Pedro não afundou assim que ele desceu do barco? Porque o texto diz: sentindo o vento contrário. A resposta é simples, porque no momento em que ele desce do barco e ele está olhando para Jesus, ele só estava sentindo a presença de Deus. E quando nós somos impregnados pela presença de Deus, não há espaço para sentir mais nada. As coisas não te afetam mais, não te adoecem mais. Porque a glória de Deus, ela se manifesta de tal maneira na sua vida que não sobra espaço. Você começa a perceber que essas coisas são pequenas, são menores. Porque nós estamos fazendo um tempestade num copo d'água. Não é verdade? Queridos, 10 para as 8, né? Eu falo demais. Mas eu quero que vocês entendam o princípio espiritual. A verdade que está sendo revelada na palavra de Deus. A Bíblia não se trata de mística. A Bíblia ela nos implica. A Bíblia nos convoca a assumirmos o protagonismo da nossa própria história. Deus está com as mãos assim, ó, esperando para derramar a bênção, o milagre sobre a minha vida e sobre a sua. Deus só está esperando que a gente entre em isso, colocar-se em movimento. Por isso que Tiago vai trabalhar a fé na perspectiva das obras, porque a fé sem obras é fé sem movimento, fé sem atitude não é fé. Amém, queridos? Amém. Entenderam? Amém.
história, hoje, aqui e agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém.